Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Então ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Santo Evangelho sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui no santuário, na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, a Rainha da Amazônia. Estamos praticamente no Círio de Nazaré. E vós que nos acompanhais pela rede Nazaré de televisão e pela rádio web Basílica de Nazaré, que está indo para o trabalho, que está nos meios de transporte, que nos acompanha pelo computador, pelo celular, a nossa saudação e a nossa acolhida. Hoje a Igreja comemora no Brasil a memória destes nossos compatriotas que derramaram o sangue em defesa da fé da pátria, da fé cristã, da fé católica. Eles, diante da agressão holandesa que tentava, a Holanda que já havia abandonado a fé da Igreja, veio para o Brasil trazendo as seitas protestantes, querendo também levar o povo da nossa nação a abandonar a fé apostólica. E estes irmãos resistiram até o derramamento de sangue. Foi uma geração ínclita de homens e de mulheres que levantaram a bandeira da cruz contra a apostasia e a invasão estrangeira. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor suscite também nos nossos dias novos soberais, para que, a exemplo dos nossos antepassados, nós digamos não
para aqueles que querem dispersar o rebanho de Cristo, muitas vezes usando o nome do próprio Cristo, mas que nós vemos pelas suas ações que faltam com a verdadeira caridade cristã e a misericórdia, ao ponto de destroçarem a igreja literalmente, como inimigos da cruz que são. Então, nós somos chamados a ter a misericórdia com eles, a interceder, pedir a Jesus que tenha piedade deles, que toque os seus corações para que abandonem as suas seitas e voltem ao seio da verdadeira igreja. Por isso que rezar pelos vivos e pelos mortos é uma das 14 obras de misericórdia. Nós que nos nossos dias vivemos uma febre de apostasia, dentro das nossas próprias famílias nós vemos isso, que Nossa Senhora interceda a Jesus para resgatar esses filhos que se afastaram da fé, que abandonaram a fé da igreja. No Evangelho de hoje, nós temos este mestre da lei que está tentando provar Jesus, pegar Jesus, demonstrar que Jesus ensinava erroneamente. Ele vem capciosamente. Capcioso quer dizer aquilo que nos induz ao erro. Capcioso quer dizer leva ao engano. E ele vem até, Rabi, mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? E Jesus pergunta para ele, como é o que você lê na lei de Moisés? E ele diz logo o primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus como a ti mesmo, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele, não querendo se dar por vencido, pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? O que devo fazer para alcançar a vida eterna e quem é o meu próximo? Nós temos que ver o seguinte: para o povo da antiga aliança, quem era o próximo? O próximo era o outro israelita, era o compatriota. Então, e os demais? O romano, o grego, o árabe, o egípcio, o sírio, não eram. Então o que eles eram? Eles eram o resto da humanidade. Era assim que eles pensavam. E Jesus conta a parábola do bom samaritano, aonde ele apresenta duas figuras, Veja que o homem vamos ver os personagens. O homem que é assaltado é israelita. O sacerdote que passa e vê ele caído no chão também é israelita. Ele é sacerdote do templo, ele conhece a lei, ele sabe esse mandamento. Mas o que ele faz? Passa ao largo. O levita é uma espécie de diácono misturado com sacristão e ministro da Eucaristia. Está diariamente no templo, servindo. Ele também passa ao largo e é israelita. E aí vem um samaritano. Ora, logo quem? Samaritano, que eram praticamente o mesmo povo que o judeu, mas que tinham uma rixa. Dois irmãos que tinham uma rixa. Os samaritanos não se entendiam com os israelitas não se entendiam com os samaritanos. Pior, se desprezavam mutuamente. Mas foi esse samaritano que sentiu compaixão e foi acudir o homem caído no chão. Um israelita. Ele poderia também ter passado ao largo, não é? Bem feito! Mas não. Ele teve compaixão
Ele pensou: meu Deus, eu podia estar ali. E foi. Colocou este homem no seu próprio animal, levou até uma pensão, cuidou dele, aplicou-lhe vinho. Vinho é desinfectante, viu? Por isso que ele passou nas feridas. Tem álcool, álcool é desinfectante. E passou óleo. O óleo, ele é cicatrizante. Pode ver que, tanto que a gente chama as pomadas de ungüentos, não é? Ou seja, são preparadas com óleo, justamente para cicatrizar e levar mais profundamente o remédio. Então, nós temos este homem que se desdobra por esse desconhecido, mesmo ele vendo que ele é um israelita e ele sendo um samaritano, mas ele não se preocupa com isso. Ele vai lá e exerce a caridade, o amor fraterno. E ainda paga 2 moedas de prata e diz: olha, quando eu voltar, eu passo por aqui para acertar o resto. Por isso que Jesus pergunta ao mestre da lei: quem foi o próximo do homem caído? Veja que ele não diz o samaritano, mas sim aquele que teve compaixão dele. Está vendo? Nem para dizer samaritano. Ele não diz samaritano. E Jesus termina dando a resposta para ele: já que você quer alcançar a vida eterna, vai e faz o mesmo. Vai, ser misericordioso. Porque o samaritano viu o israelita caído como próximo. Ele, o samaritano, se fez próximo daquele israelita que tinha sido assaltado e que tinha sido largado como morto pelo caminho e abandonado por aqueles que deveriam ser, por excelência, o seu próximo, por definição, segundo o pensamento do antigo Israel. Então veja que os compatriotas dele faltaram com o dever de socorrê-lo, enquanto que aquele que era tido como um estrangeiro o socorreu. Então a misericórdia, ela nos faz sentir compaixão. Lembre que misericórdia é a junção de 2 palavras latinas: miseri e cordis, o coração do coração, e miseri, necessidade. Então o que é misericórdia mesmo? É sentir no seu coração, é sentir no meu coração a carência, a necessidade, a falta do próximo, que o próximo está passando, como se fosse a minha mesma. E essa misericórdia nos leva à ação. Ela não nos deixa, né? Porque o samaritano podia ter só tido peninha, não é? Ai, que peninha, tadinho. Bateram nele, jogaram ele do chão. Ah! Ele vai, ele entra em ação. O Padre Marcelo Rossi dá uma definição de caridade estupenda, simples, objetiva e direta. O que é a caridade? É o amor em ação. O que é caridade? É o amor em ação. Como foi no caso deste samaritano? É o amor em ação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos diz hoje: vai e faz o mesmo. É pelas obras que nós daremos a conhecer a nossa fé. E serão essas obras, feitas por amor a Jesus na pessoa do próximo, que nos levarão para o céu, para o caminho, nos colocarão no caminho para a vida eterna. Aliás, as 14 obras de misericórdia são a escada para o céu. Se você quer também ganhar a vida eterna, suba pela escada da misericórdia. É o melhor.
Veja que os nossos irmãos mártires não amaldiçoaram os seus agressores, irmãos que abandonaram a fé da igreja e estavam voltados contra ela, ao ponto de tirar a vida daqueles que mantiveram-se fiéis. Eles não lançaram a maldição sobre eles. Um deles, tendo o coração arrancado pelas costas, ainda gritou, ainda louvou ao Senhor: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, e nos ensina a sermos bons samaritanos, porque Jesus é o bom samaritano da parábola. E se nós somos seguidores de Jesus, nós também devemos dar a vida pelo irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.